Sua Bíblia no Salmo de número 38. Eu quero desafiá-lo a abrir a sua Bíblia, encorajá-lo a termos esse tempo juntos aqui. Amados, o Salmo de número 38 é um salmo de confissão de pecado, é um salmo penitencial, é um salmo onde Davi abre o seu coração para o Senhor em arrependimento. Faz parte de um grupo de salmos, daqui a pouco eu vou estar entrando em detalhes. E este salmo é irmão gêmeo do Salmo 70. Depois você pode fazer essa comparação. Davi está abrindo seu coração por conta do pecado. Ele está arrependido. Por isso que o tema na mensagem esta noite é arrependa-se. Arrependa-se. Deus está nesses dias chamando a sua igreja ao arrependimento. Pastor John Piper lançou um livro já nos Estados Unidos, a editora Fiel vai traduzir para a gente no Brasil, chamado Coronavírus e Cristo. No vídeo que ele tem, 5 minutos, amados, o vídeo já é uma pregação incrível. Ele diz assim: quando eu escrevi, fui tomado por 2 preocupações. Senti o peso de 2 fardos. Um deles era que eu queria fornecer algo saturado pela Bíblia, centrado em Deus, que exaltasse a Cristo, uma rocha, um lugar sólido para ficar no meio de tempos tão frágeis. Lembrando que ele escreveu esse livro nesse momento aí de quarentena, também nos Estados Unidos. O outro fardo era que queria convocar o mundo inteiro, incluindo a igreja, ao arrependimento. Porque acho que é isso que Deus está fazendo. O que quero dizer com arrependimento é experimentar uma transformação de nosso pensamento, sentimento e vida, que reflete e alinha nossas vidas ao valor infinito de Jesus Cristo. Eu creio, amados, junto com John Piper, que Deus está nos chamando ao arrependimento. Por isso que, seguindo a linha de exposição, o Salmo 38 tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo no mundo inteiro. E eu já adiantei a você que enquanto não voltarmos com o culto público, eu vou pregar no livro de Salmos. A minha ideia era pregar somente até o 41, mas se a coisa prosseguir, nós vamos seguir. E só para satisfazer a sua curiosidade, quando voltarmos, eu vou expor o livro de Neemias, que nós vamos precisar de uma reforma. Nós vamos precisar construir os nossos muros. Então, Neemias, já vá adiantando a leitura desse livraço. Deus vai falar muito à igreja quando a gente voltar publicamente. Então, quem aqui, amados, não se sentiu culpado, pesado, doente até mesmo, por conta de pecado cometido? Quem aqui nunca precisou de arrependimento? Diz que alguém chegou para John Wesley e disse assim: eu nunca perdoo. E John Wesley teria dito: eu espero que você nunca peque. Porque todos nós, amados, que pecamos e sabemos o mal-estar que o pecado gera, nós sabemos também da importância do arrependimento. Então leia comigo este salmo, salmo de número 38, e eu vou estar fazendo alguns destaques assim em entonação, para você entender de que neste salmo, Davi sofre ou expressa o seu sofrimento por causa do pecado, ele deseja o perdão do seu pecado e ele confessa a Deus o seu pecado. Vamos então, pega a sua Bíblia, é culto ao Senhor.
O culto online, amados, é apenas um instrumento. Nós estamos favorecendo você a cultuar na sua casa. Não é um culto para você assistir. Isso aqui não é um programa de televisão. É um culto. Então pega a sua Bíblia, vamos ler juntos. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque tuas flechas se clavaram em mim, e sobre mim pesou a tua mão. Por causa da tua indignação, não há no meu corpo parte saudável. Por causa do meu pecado, não há saúde em meus ossos. Pois meus pecados já me cobriram a cabeça, como carga pesada que eu não posso suportar. Minhas feridas cheiram mal e apodrecem, por causa da minha insensatez. Estou cabisbaixo, muito abatido, ando o dia todo a lamentar, pois meu corpo está ardendo, não há na minha carne nada saudável. Estou exausto e esgotado, fico a gemer por causa da minha inquietação. Senhor, todo o meu desejo está diante de ti, e o meu anseio não te é oculto. Meu coração está agitado e me faltam forças. Até a luz dos meus olhos já não está presente. Meus amigos e companheiros se afastaram de mim por causa da minha doença. Meus parentes ficam à distância. Também os que buscam tirar minha vida preparam armadilhas contra mim. E os que procuram o meu mal dizem coisas prejudiciais. O dia inteiro maquinam traição, mas eu, fingindo-me de surdo, não ouço. E fico como mudo que não abre a boca. Assim fico como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Mas, Senhor, espero por ti. Tu, Senhor meu Deus, responderás. Rogo-te que me ouças, para que eles não riam de mim e não me menosprezem quando meu pé tropeçar. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor é constante. Confesso minha culpa, entristeço-me por causa do meu pecado. Mas meus inimigos são fortes e cheios de vida, e muitos me odeiam sem razão. Os que retribuem o bem com o mal são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Ó Senhor, não me desampares. Meu Deus, não te afastes de mim. Apressa-te em me ajudar, Senhor, minha salvação. Deus, por favor, este é o Salmo. Este é o Salmo. Esta é a palavra do Senhor para o nosso povo nesta noite. Capture os nossos corações, Senhor. Que através da rede internacional de computadores, essa mensagem alcance corações e haja mudanças. No nome de Jesus. Amém e amém. A grande ideia, João Marcos, o pecador com o coração arrependido expõe sua dor diante do Senhor e recebe dele um renovo sobrenatural. Este salmo é um salmo tão pessoal que eu perdi a conta de quantas vezes é utilizado o pronome pessoal, na primeira pessoa. Me, mim, meu, minhas, minha. É um salmo do coração arrependido. Davi expõe a sua dor sem firulas, sem máscaras. Davi expõe a sua dor sem reservas.
E me parece que ele recebe do Senhor aqui, enquanto ele ora, um renovo. Eu ouso até dizer, uma nova chance. É impossível cravar qual o contexto específico, mas na vida de Davi foram vários e vários, em que por conta de pecados, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era tão pecador quanto eu e você. Momentos em que ele expôs o seu coração. Nós vamos encontrar outros salmos chamados penitenciais. 6, 32, 51, 102, 130 e 143. Uma curiosidade que eu quero deixar aqui é que Galileu Galilei, quando foi sentenciado ao confinamento por conta da Inquisição, porque ele defendia com o amparo da ciência, na época, o sistema copérnico, né? Que é o Sol no centro do universo e a Terra girando em torno dele e os demais planetas. Ele foi sentenciado à prisão, quase que à morte. Ele retratou-se antes, embora diz uma lenda de que ele teria dito ao final: eu me retrato, mas que a Terra gira, gira. Mas a curiosidade que eu quero apresentar é de que a Inquisição, ou os inquisitores, cobraram que Galileu estivesse lendo durante cada semana, por 3 anos, estes 7 salmos penitenciais. A proposta dos inquisitores era arrancar de Galileu uma sorte da sua culpa e o reconhecimento de que a justiça que lhe havia sido sentenciada era de fato vinda do próprio Deus. Este salmo, curiosamente, junto com o Salmo 70, tem o mesmo título. É um salmo de Davi para memorial, ou para lembrança. A ideia aqui era que Davi compôs este salmo falando de algo que ele jamais poderia se esquecer. Ele sofre por conta do pecado, versos 1 a 8. Ele deseja o perdão do pecado, versos 9 a 17. E ele confessa a Deus o seu pecado, versos 18 a 22. Vamos lá, João. Primeira parte, ele sofre por conta do pecado. Um comentarista chamado Derek Kidner vai chamar esse salmo de um salmo do proscrito. E eu precisei ir no dicionário para te ajudar e para me ajudar também. O que é um proscrito? Proscrito é um exilado, é um banido, é um degradado. De alguma forma, Davi foi banido da presença de Deus, porque o pecado faz isso. O pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado nos torna degradados, exilados, afastados. Tanto é que Davi começa com o vocativo, ó Senhor, versículo 1, e ele termina com o mesmo vocativo, ó Senhor, verso 21. Davi começa fazendo um apelo muito interessante, usando o paralelismo que eu já mostrei para vocês em outros textos, 2 ideias que se complementam ou que se opõem, nesse caso que se complementam. Não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. A relação entre não me repreendas com não me castigues. Ira e furor. A Bíblia de Jerusalém traduziu assim: Yahvé, não me castigues em tua cólera, não me corrijas em teu furor. A ênfase aqui, amados, é de um Davi, quem sabe numa caverna,
de Adulão, quem sabe fugindo de Absalão, quem sabe após o pecado com Batseba, quem sabe fugindo de Saul. Não sei o contexto, mas Davi chega à conclusão de que o seu coração não era puro, não era suficientemente honesto diante de Deus. Então ele diz: Senhor, não me repreendas na tua ira. Senhor, não me castigues no teu furor. Em outras palavras, amados e amadas, me permita dizer que Davi simplesmente estava dizendo assim: Senhor, não pese tua mão sobre mim. Porque, ele mesmo diz no versículo 2, porque tuas flechas se cravaram em mim, e sobre mim pesou a tua mão. A primeira imagem que Davi compõe aqui belamente é de alguém que é alvo de flechas. E depois o salmista usa uma expressão muito própria de quem se sente castigado por Deus. A sua mão pesou sobre mim, ou sobre mim pesou a tua mão. A ideia de flechas é de alguém que é alvejado, é de alguém que é colocado na parede e flecheiros então o têm em mira. A ideia de Deus, Davi dizendo: as tuas flechas, isto é algo do Senhor. Davi está dizendo: o que eu estou passando é coisa de Deus. As tuas flechas, a tua mão. Eu ouso dizer de que foi o mesmo que Noemi sentiu quando disse para suas noras em Rute 1,13: não, filhas minhas, mais amargo-me a mim do que a vós mesmas. A mão do Senhor se descarregou contra mim. É a mesma imagem também que Davi expôs no Salmo 32, quando ele disse assim: quando eu guardei silêncio, versículo 3, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Preste atenção. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Já viveu isso? Se sentindo alvo de flechadas de Deus, não são dos inimigos, tá ok? Eu não quero que você se veja aqui como alguém: ah, pastor, realmente eu tenho sido alvo de calúnias, de intriga. Não, não, é coisa de Deus. É você chegar ao ponto, amados, ao nível de sua espiritualidade, de dizer o seguinte: o que eu tenho sofrido é Deus que está me dando. Hoje na EBD Online eu pontuei alguma coisa sobre isso. Quando Davi chega a dizer: olha, vamos aguardar aquilo que Deus quer, como Deus vai proceder a meu respeito. Davi nos ensina, amados, aqui que assim como o Salmo 39:10, nós podemos chegar diante de Deus e dizer: Deus, tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. O que você está passando é coisa de Deus. O coronavírus é coisa de Deus. Não veio de um laboratório chinês. Antes fosse. Veio da mão de Deus. A crise que você está enfrentando, a aflição que você está enfrentando, é obra de Deus para lhe tornar mais próximo dele. O salmista diz no Salmo 119: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus decretos, os teus mandamentos, a tua palavra. Essa semana eu estive trabalhando um texto de 1 Pedro com alguns pastores, e a discussão daquele texto de 1 Pedro 1, naquele verso, se não me engano, verso 8, que vai estar falando sobre é necessário passar por aflições, 7 ou 8. E a pergunta foi o seguinte: é necessário mesmo? E aí um disse: não é necessário. Pode ser que a gente aprenda algumas coisas de Deus sem sofrimento. O outro pastor disse o seguinte: não, é Deus que julga. Verso 6. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos. Há uma versão, a NAA, que diz assim: se necessitais
ser afligidos. E aí, a crise das traduções. Quem julga que é necessário eu e você sermos afligidos? É Deus. Mas as aflições são necessárias? Sim. Para defender a minha tese, eu citei João capítulo 4, quando Jesus, a mesma palavrinha vai aparecer ali no original. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Ora, ele tinha que passar? Necessariamente não, porque a maioria dos judeus dava a volta. Mas era necessário que Jesus passasse em Samaria para quê? Para ele salvar a chamada mulher samaritana e outros homens daquele lugar. Eu usei o mesmo argumento. Deus pode nos ensinar coisas sem o sofrimento? Pode, mas é necessário que soframos. É a mesma ideia aqui. Calvino vai dizer, sabemos que a grande maioria dos homens se torna irracional debaixo dos juízos divinos e imagina que os mesmos não passam de meros eventos do acaso. E raramente, em uma centena, discerne neles a mão de Deus. Mas eu espero que vocês que estão aqui, o grupo reduzido aqui, você em casa, não seja como aqueles que estão achando que tudo é uma questão de acaso. Por acaso surgiu o vírus. Por acaso os países se organizaram tardiamente e por isso colecionam mortes inteiras. Por acaso estamos em isolamento social, embora desobedecido por uma porcentagem significativa da população. Por acaso nós estamos com tempos fechados. Por acaso não, amados. A mão de Deus está em tudo. Davi diz mais, verso 3: por causa da tua indignação, não há no meu corpo parte saudável. Por causa do meu pecado, não há saúde em meus ossos. Olha para mim, presta atenção se você puder, bem grudadinho na sua câmera aí. Davi diz assim, por causa da tua indignação, não há no meu corpo parte saudável. Por causa do meu pecado, não há saúde em meus ossos. Davi diz assim, olha, por causa da tua indignação eu estou sofrendo, mas por causa do meu pecado, o meu sofrimento tem sido intenso. Davi não culpa Deus. Davi diz, olha, o Senhor está indignado contra mim. Davi se vê enfermo por causa do pecado. Ele diz, não há saúde em meus ossos. E a palavra saúde aqui é shalom. Não há shalom, não há paz, não há sossego, não há tranquilidade, não há contentamento. Davi está dizendo, Senhor, não há no meu corpo parte saudável. Isso aqui não é literal, no sentido de que ele estava com lepra, por exemplo. Mas ele diz, Senhor, por conta do meu pecado, da tua indignação e do meu pecado, eu estou perdendo a saúde. Se Davi estivesse escrevendo hoje, pastor Léo, diria, eu estou com crise de ansiedade, eu estou com síndrome do pânico, eu estou tendo meu coração palpitando acelerado. Conversei com o pastor, se ele estiver online, um abraço para ele, aproveitando a presença da Francisca aqui, orei com ele, pastor Ronaldo. O homem está com o coração palpitando, o homem foi para o cardiologista, está achando que está com sopro no coração, mas não tem nada o homem. Orei com ele e falei, rapaz, vamos acalmar o coração. Não dá para fazer mais tudo. Tem que entregar para Deus. Davi está dizendo, Senhor, não tem saúde nos meus ossos. A ansiedade faz isso, o pânico faz isso. Nós estamos diante de um quadro perturbador, queridão e queridona. É uma enfermidade com fundo espiritual. Davi diz no versículo 4, meus pecados já me cobriram a cabeça, como carga pesada que eu não posso suportar. Lembra de carga pesada? Tinha até um seriado na Rede Globo, carga pesada, mas não é isso não. Carga pesada, eu estou carregando o mundo nas costas. Você já teve a sensação de carregar o mundo nas costas? De ir para o trabalho com o coração, com o corpo carregado, pesado,
E até quem olha para você percebe isso. Você está cabisbaixo, você está com a sua corcunda saliente. O pecado faz isso, amados. Se isso não fosse bastante, leia o versículo 5 aí. Se prepara aí, senta, se ajeita aí na cadeira, porque é forte aqui. Minhas feridas cheiram mal e apodrecem, por causa da minha insensatez. Eu não vou entrar em detalhes, amados, mas a minha ansiedade, a minha perturbação me causa feridas no corpo. Repito, não vou entrar em detalhes. Mas eu sei que eu não sou diferente de muita gente. Começa a escamar a pele, feridas. O pecado, amados. Por conta da falta de fé, de confiança, de descanso. Davi diz no versículo 6, estou cabisbaixo, muito abatido, ando o dia todo a lamentar. Ó vida, ó azar. O tédio tomou conta do profeta, do salmista. Calvino chama o profeta também, o salmista, de profeta. Não deixa de ser. O tédio. Um Davi que cantava, lembra de Davi com aquela harpa e tal? Não canta mais. Tim Keller vai dizer que a enfermidade está relacionada com o pecado do salmista. Não sabemos se é um efeito físico, não sabemos o contexto histórico, mas é um efeito físico de uma consciência torturada. Ou é um comportamento tolo, resultado de comportamento tolo, ou eu gosto muito dessa explicação de Tim Keller, ou é uma mensageira enviada para tornar o salmista mais humilde. Deus muitas vezes faz isso, amados. De acordo com o modo que estamos vivendo. Por que Deus parou com a igreja reunida? Por que Deus parou com você no seu contexto de trabalho? Por que você está trabalhando, mas você está trabalhando olhando de um lado e para o outro? Por que você está com essa angústia? Por que de vez em quando você está cabisbaixo, abatido? Por quê? Porque Deus está enviando essa aflição sobre a sua igreja, sobre o seu povo, para nos tornar mais humildes. Deus está dobrando as nações para si. Ah, pastor, vai salvar todo mundo? Não vai. Mas há um testemunho. Nós vamos contar para os nossos netos, bisnetos, aquilo que aconteceu no ano 2020, e eles vão ficar boca aberta e dizer, o quê, vovô? É verdade? É, sim, senhor, sim, senhora. Deus fez isso. Deus fez isso. Davi está vivendo aqui o mesmo que o Salmo 40:12 fala. Males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. O tom é intenso, amados. Feridas mal cheirosas e podres. Isso que o pecado faz. A NAA, a Nova Almeida Atualizada, traduziu assim o verso 5. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Essa ideia de estar encurvado, cabisbaixo, amados, o que é isso? Comportamento depressivo. É o mesmo do Salmo 42. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? João Calvino vai dizer que ao dizer encurvado, ele está contrastando a sua humildade com a soberba e obstinação daqueles que diante da prova, das aflições,
se endurecem cada vez mais. Davi está dizendo o seguinte: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está mandando aflições e eu me encurvo. As mesmas aflições nos ímpios, eles endurecem-se cada vez mais. Amados, depois dessa quarentena, vai ter muita gente mais endurecido ainda. Vai ter gente que não vai voltar aos cultos. Vai ter gente que vai amaldiçoar a Deus. Porque nós vamos ter dois grupos, amados, grandes depois desse tempo. Falecidos e falidos. Dois grupos. Mas eu creio que nós vamos ter também o terceiro grupo, os avivados. Aqueles que vão se desfazer de coisas deste mundo, ou até mesmo vão perder entes queridos, mas que vão sair dizendo: bendito seja o nome do Senhor. É nele que eu confio. O salmista vai dizer no versículo 8, para terminar essa porção, que está meio deprê, sim, eu concordo que está, vou parar logo. Senão, vai ser difícil. Não desconecta aí não. Estou exausto e esgotado. Fico a gemer por causa da minha inquietação. A Nova Almeida Atualizada traduziu assim, 7 e 8. Os meus lombos ardem. Não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Eu tenho para mim de que é a mesma expressão do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Este é o quadro, amados. Essa é a fisiologia do pecado. Não sabe o que é fisiologia? Vá lá no dicionário, né? A descrição do sistema do pecado. Agora, João Marcos, ajuda a gente aí. Davi deseja o perdão do pecado. Ele diz no versículo 9: Senhor, todo o meu desejo está diante de ti, meu anseio não te é oculto. Por um breve momento, amados, o R. Wisby vai dizer, Davi tira os olhos das próprias aflições e olha para o Senhor. Ele sabe que Deus está vendo seu coração, conhece os seus anseios. Amados e amadas, eu não sei se você tem dúvidas a respeito disso, mas se tem, que essa noite você se convença. Deus sabe o que desejamos, mas também sabe do que precisamos. Porque nem sempre o que desejamos é o que precisamos. Complicou, né? O salmista diz, Senhor, todo o meu desejo está em ti. Meu desejo não está num carro. Meu desejo não está numa casa. Meu desejo não está nem na minha saúde. Meu desejo não está no meu emprego. Meu desejo não está no meu ente querido. Meu desejo não está numa paixão. Meu desejo está em ti. Meu anseio não te é oculto. Eu quero Deus. Eu desejo Deus. Em outras palavras, Davi está dizendo, Deus, eu te desejo. E a palavra desejar aqui no original é anseio do coração. Eu te anseio, ó Deus. Eu ouso dizer de que é a mesma conexão que a gente pode fazer com aquilo que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, 1-4. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, corpo, se desfizer pelo coronavírus, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu, que é do céu. Se todavia estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, este aqui, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Davi e Paulo estão dizendo, eu desejo o que é eterno, eu desejo o que é de Deus, eu desejo aquilo que está no céu. Porque, amados, a nossa carne, ela é vã, ela é finita.
por isso que ela sente dor, por isso que ela é perecível. Seca-se a erva e murcha a flor. A vida, amados, ela é assim. A vida é como uma sombra. Jó vai dizer que a nossa vida é como um vapor. De modo algum, Davi hesita em orar. E eu repito, Deus, eu te desejo. Eu te desejo, eu te quero. Mas o seu coração, amados, o coração de Davi ainda está inquieto, sem forças. Ele não está vendo a situação corretamente. Ele está desorientado. Quer ver versículo 10? Meu coração está agitado e me faltam forças. Até a luz dos meus olhos já não está presente. Davi está dizendo, Senhor, eu não estou entendendo, eu não sei quais são seus planos. A NAA, Nova Almeida Atualizada, traduziu assim o verso 10. Meu coração bate acelerado, faltam-me forças e a luz dos meus olhos até essa me deixou. O Salmo 119, verso 82 diz, os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entre mentes eu dizia, quando me consolarás tu? Pois estou como odre na fumaça. Amados, eu pesquisei sobre essa questão de odre na fumaça, Salmo 119, 83, eu gostei de uma tradução, odre na fumaça é vasilha inútil. Pois eu estou como vasilha inútil. Senhor, tudo que eu planejo dá errado. Tudo que eu sonhei, amados, eu já falei para vocês aqui, o calendário da igreja, a agenda da igreja está na minha geladeira. O primeiro semestre já foi para o beleléu. Esses dias até caiu da geladeira. Eu falei, amor, o negócio está feio mesmo. O calendário até cair, está caindo. Os primeiros 6 meses, amados. Nosso retiro de casais, lá naquele hotel colonial, foi embora. Retiro dos pastores lá em Rio Bonito. Foi para o segundo semestre. E olhe lá, hein? E olhe lá. Os pastores no grupo de risco aí. Só essa semana eu soube de 2 pastores com corona. Davi, amados, preste atenção. Sente a falta de amigos e companheiros. Porque olha para mim. Fato é, amados, de que nós somos seres relacionais. O maior sofrimento que a gente sente é quando a gente não pode expressar, ou pessoas não expressam para conosco, gestos simples de amabilidade. Davi vai dizer aqui, verso 11 e 12, meus amigos e companheiros se afastaram de mim por causa da minha doença. Davi está dizendo o seguinte, quando eu estava bem, né, e fazendo o que é certo, mas por conta da minha doença, do meu pecado, amigos e companheiros se afastaram. Meus parentes ficam à distância. Já sentiu isso? Quando você mais precisou? Os que buscam tirar minha vida preparam armadilhas contra mim. E os que procuram o meu mal dizem coisas prejudiciais. O dia inteiro maquinam traição. Amados, a situação do homem que peca não é fácil não. Os amigos e companheiros não querem saber dele. E os inimigos estão preparando armadilhas e traições constantemente. O Salmo 140, verso 5 fala assim, os soberbos armaram-me laços e cordas. Estenderam a rede ao lado do caminho, armaram-me laços corrediços. Davi no Salmo 31 falou a mesma coisa, versículo 11. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Olha para mim, receba uma palavra agora, séria de Deus. Grande parte, eu não vou dizer todas, porque não vejo que poderia dizer. Grande parte das lutas em relação ao seu pecado, você vai ter que lidar sozinho.
Foi assim com Jesus, amados. João 16:32. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas olha o que Jesus diz, que isso sirva para mim e para você. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Seu pai pode lhe abandonar, sua mãe pode lhe abandonar, mas o seu Pai, Deus, jamais lhe abandonará. Nós estamos vivendo um tempo, amados, essa pandemia, esse pandemônio, não está sendo fácil. Uma das questões que mais são sofridas a nós, sobretudo no contexto da igreja, é que gestos simples como cumprimentar, não podemos mais. Salvo se a pessoa estender a mão e mesmo assim é constrangedor. Abraçar nem pensar. Beijar, meu Deus do céu. Se isso não fosse o bastante, agora a questão da máscara. A gente nem pode reconhecer a pessoa. A pessoa passa e diz, pastor, e tal. Quem é? A máscara só deixa o olhinho da pessoa. Nada contra as máscaras, amados. Obedeçam às determinações. Rio de Janeiro, a partir de quinta-feira, cidade, todo mundo de máscara na rua. Se vier em Angra essa norma, tem que obedecer. Mas o que eu estou falando, meu ponto é, nós precisamos de pessoas. E elas hoje estão distantes de nós. Vamos depender mais, muito mais de Deus. Davi comenta que diante de tantas perseguições maldosas, ele prefere fingir-se de surdo e mudo. Versos 13 e 14. Mas eu, fingindo-me de surdo, não ouço, e fico como o mudo que não abre a boca. Assim fico como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Davi está dizendo, eu estou em isolamento social. Eu decreto a mim mesmo, de mim para mim mesmo, isolamento social. Eugene Peterson, na mensagem, traduziu assim, mas sou mudo e surdo para tudo isso. Ouvidos fechados, boca fechada, não ouço uma palavra do que dizem. Não digo uma palavra em resposta. Mas recebo uma palavra, mais uma palavra de Deus. Pare de falar. Tem gente falando demais. Facebook, então, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Fala demais. Culpa pessoas sem saber. Fala besteira. Lê uma notícia enviesada e sai compartilhando. Fique calado. Dê uma, eu não sei se vai ser ofensivo aos surdos, não quero ser assim, mas seja mudo e surdo, cara. Surdo. Mudo. Para de falar. Salmo 39, 2. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Verso 9 do Salmo 39. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Aí você quer aprender a fazer? Faça como Jesus, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, ao qual, quando o injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2, 22 e 23. Para. Por isso que o salmista reitera no verso 15, eu espero por ti. Eu não espero pelo governo, eu não espero pela minha família, eu não espero pelo meu trabalho, eu espero por ti. Curiosidade, mais uma aí. No verso 15, é a primeira vez nesse texto, depois vai se repetir no verso 20, que o salmista chama Deus de meu Deus. Tu, Senhor, meu Deus. Tu, Senhor, está lá em cima. Meu Deus está perto de mim. Responderás.
Verso 16: rogo-te que me ouças, para que eles não riam de mim e não me menosprezem quando o meu pé tropeçar. Davi não diz se o meu pé tropeçar, ele diz quando o meu pé tropeçar. Eu gostei, irmãos e irmãs, dessa figura do meu pé tropeçar. A King James traduziu assim: quando o meu pé escorregar. O Salmo 94, 18 vai dizer: quando eu disse o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. A ideia de pé vacilar, ou pé escorregar, é aqueles momentos de baixa que a gente tem. Você pode sair de um culto desse aqui, animado, Deus é fiel, Deus é comigo. Aí antes de dormir, Satanás planta assim, ou você mesmo, né? Ou você vê um noticiário, para de ver jornal, vê menos, né? Aí você começa a se abater. Seu pé resvala. Seu pé tropeça. Então, quando seu pé tropeçar, creia. Salmo 94, 18. A tua benignidade, Senhor, me sustém. O salmista está prestes a tropeçar, mas a sua dor física, mental é intensa. Versículo 17: estou prestes a tropeçar. Ele repete: a minha dor é constante. Daí, o clímax do salmo, dando um clique, confessando a Deus o seu pecado. Agora é a hora. Confesso minha culpa. Entristeço-me por causa do meu pecado. Duas palavras no original: culpa, iniquidade, perversidade, meu pecado, né? Aquilo que eu tenho falhado diante do Senhor. Davi abre as comportas do coração. Ele confessa, ele admite a sua culpa, ele se entristece por causa do pecado. Ele diz como o Salmo 51, verso 3: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Davi olha para os seus inimigos, diz o versículo 19: meus inimigos são fortes e cheios de vida. Davi conhecia seus inimigos e diz: olha, eles são vigorosos, eles são fortes, eles me atacam sem motivos. Ele confessa, Davi confessa os pecados e diz: Senhor, mais, me ajuda, porque os meus inimigos, eles são fortes, Senhor. Eu estou abatido, eu estou encurvado, eu temo ao Senhor, estou para baixo, mas meus inimigos estão vigorosos, eles estão com tudo, Senhor, estão cheios de vida, de vigor. Os que retribuem o bem com o mal, versículo 20, você conhece gente assim que retribui bem com o mal? Já lidou com gente assim? São meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Davi está dizendo: Senhor, eu sigo o que é bom, mas eles tornam o mal pelo bem, eles roubam a minha alma. Quantos homens, no versículo 30, Salmo 35, Davi diz isso: eles roubam a minha alma, eles tornam o mal pelo bem. Amados, abrindo um parênteses aqui, como é duro lidar com pessoas a quem você fez o bem e eles retribuem com o mal. Eles roubam a nossa alma mesmo, roubam o nosso ânimo, roubam a nossa disposição. Quantas vezes, diante de uma decepção, de uma traição, você disse: espero que eu não esteja sozinho nisso, nunca mais vou ajudar ninguém. Nunca mais. Mas aí o Espírito Santo te enche de amor, no outro dia você está fazendo a mesma coisa com outra pessoa. E se a outra pessoa também que lhe magoou vier, você ainda fala: não. Amados, amadas, não é fácil. Calvino vai dizer: sempre que os ímpios nos retribuírem mal por bem, Deus será sempre o juiz deles. Deixa Deus julgar.
O salmista termina: ó Senhor, não me desampares. Meu Deus, novamente, não te afastes de mim. Apressa-te em me ajudar. É a mesma expressão que vai ser usada no Salmo 70, que é o salmo siamês a esse, né? Ó Deus, apressa-te em livrar-me, Senhor. Apressa-te em socorrer-me. Apressa-te em me ajudar, Senhor. Minha salvação. A conexão com Jesus é fácil, né? Porque na cruz, abandonado, Jesus o foi para que nós pudéssemos ser perdoados. Ele que disse na cruz, citando o Salmo 22, né? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus é a nossa salvação. Por isso que a palavrinha aqui, apressa-te em me ajudar, Senhor, minha salvação. A palavrinha salvação aqui, salvar, o verbo salvar no hebraico é yesha. Raiz da palavra Yoshua, que nós conhecemos como nome hebraico de Jesus, o nosso Salvador. Aquele que sofreu tudo na cruz, levou os pecados, os nossos pecados, sobre si. Hoje podemos ser perdoados. O pecado, amados, continua fazendo estragos na nossa alma, no nosso corpo. Mas nós temos uma salvação. Aquele que Davi apenas viu de longe, ao dizer, Senhor, minha salvação, nós conhecemos de perto. Jesus. Me lembrei, pastor Léo, de Bartimeu em Marcos 10, 45 a 52. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Davi aqui suplicou por Deus a sua salvação. O filho de Davi se tornou a nossa salvação. Rápidas aplicações para você não ir para casa, mas ficar em casa mas levar isso no coração, guardar isso para a semana. Para a semana. Guarda isso para a vida. João Marcos, o pecado não compensa. Ele adoece a alma e paralisa a sua vida. Cancela seus sonhos e amortece sua esperança. Arrependa-se dos seus pecados. Para agora e faça um checklist dos seus pecados. Apresente diante do Senhor. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado não compensa. O pecado não vai fazer você progredir na vida, muito pelo contrário. O pecado vai ali adoecer corpo, alma e espírito. O pecado vai abortar os seus sonhos e projetos. O pecado vai cancelar os seus sonhos, amortecer a sua esperança. Arrependa-se. O que Deus está falando com o mundo inteiro. Arrependa-se. 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 Mais uma aplicação. Muitas enfermidades emocionais, preste atenção nisso. Muitas enfermidades emocionais são reflexos de pecados não confessados. Armazenar pecados no coração produz dores indizíveis. Não conviva com o pecado. Ele não é um bom companheiro de seu travesseiro. Não é. Abra mão do pecado, libere o seu pecado. Vou usar uma expressão forte aqui, hein? Não tenha o pecado como um amante. Ou como uma amante.
Não, não. Pecado tem que ser confessado, pecado tem que ser liberado. Hebreus 12:1 vai dizer: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança ou paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, verso 2, autor e consumador da nossa fé. Abra mão do pecado. Não conviva com o pecado. Não tenha o pecado como um bichinho de estimação. Não, não. Pecado, deixe. Outra aplicação. Nem sempre os nossos desejos estão bem orientados. Fomos criados para vivermos em tel-referência. Uma expressão que eu aprendi do Vadislau Martins Gomes. Quando vivemos voltados para nós mesmos, ou nós próprios, deixamos de atender ao propósito de nossa existência. O salmista diz: todo meu desejo está diante de ti. Versículo 15: Senhor, espero por ti. O Vadislau, amados, é um pastor presbiteriano, pai do Davi Charles Gomes, que é chanceler do Andrew Jump. Como eu tenho aprendido, amados, lendo os livros do Vadislau. Um homem cultíssimo, mas extremamente piedoso. Eu li o livro dele, Aprendendo a Pensar Biblicamente, e agora estou lendo um livro dele sobre o Brasil, sendo sal da terra em terras brasileiras, ou terras do Brasil. E eu conheci esse conceito de tel-referência, achei muito interessante. Ele diz assim: pensamento tel-referente, a pessoa vê o mundo do ponto de vista transcendental de Deus. E daí então ele forma o seu ponto de vista. A pessoa sai de si mesma para habitar com Deus em pensamento e visualiza ou compreende a Ele mesmo e as coisas. Aí eu fiquei pensando, que pensamento tel-referente na Bíblia que eu poderia ilustrar para meus irmãos e minhas irmãs nesse sermão. Me lembrei de Lucas 8, 43 e 48, a mulher com fluxo de sangue. Ela sai de si mesma, ela é ousada, 12 anos sofrendo de uma hemorragia crônica, gastando todo o seu dinheiro com os médicos, de modo algum era curada, então ela resolve ser tel-referente. Ela resolve buscar a referência de Deus. Chega por trás de Jesus, toca na orla do seu vestido, é estancado o fluxo. Mas Jesus, amados, ele não apenas quis curar aquela mulher, ele intencionou salvar aquela mulher. Tanto é que ele não faz isso sempre. E fez uma pergunta que deixou os discípulos de cabelo em pé. Aqueles que tinham cabelo, é óbvio. Ele disse: quem é que me tocou? Os discípulos disseram: Senhor, a multidão te aperta, Senhor. Como é que o Senhor diz? Foi Pedro que disse, né? Mestre, a multidão te aperta, te oprime. E agora, que história é essa? Jesus diz: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Aquela mulher, ela admite o seu desejo pelo tel-referente ao dizer, ao se expor, ao se aproximar tremendo e prostrando-se e declarar diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado. E era vexatório, já imaginou? Até hoje seria vexatório uma mulher dizer: eu tenho uma menstruação que já dura 12 anos. Você imagina isso hoje? Imagine naquele tempo. Jesus diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Vá em saúde, em shalom, em tranquilidade, em serenidade. Você já está curada, minha filha. Ouse tocar nas vestes de Jesus. E ouse confessar, reconhecer que Ele é tudo o que você deseja nesta vida. Outra aplicação, João. Todas as vezes que você estiver sentindo-se só, diga para Deus: espero por ti. Há uma força incrível neste reconhecimento de total inaptidão para as demandas da vida. Deus quer ouvir de você o quanto Ele é desejado por você.
Eu gosto, amados, dos hinos do cantor cristão, da nossa tradição, e gosto de pesquisar a história dos hinos. Porque toda poesia tem uma história. O hino dessa mensagem de hoje, você conhece, você tem batistossauros aqui no meu grupo pequeno e sei que assistindo também pela internet. Bendita a hora de oração, que acalma o aflito coração, que leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz. Em tempo de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor. Vencendo o ardil e a tentação, bendigo a hora de oração. Bendita a hora de oração, quando em fervente petição sobe ao benigno Salvador, que atende a voz do meu clamor. Jesus me ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder. Contente e sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita a hora de oração, de santa paz e comunhão. Desejo, enquanto aqui me achar, com fé constante e humilde orar. E enfim, no resplendo de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Uma versão bem antiga. Este hino é de 1859. Quem compôs foi um homem chamado William Walvoord, um inglês. O que muita gente não sabe é de que William Walvoord era cego. Ele ditou as palavras ao seu colega, o senhor Thomas Salmon, também pastor de uma igreja congregacional. Ele mandou publicar a letra do hino num periódico no dia 13 de setembro de 1845. O senhor Walvoord era um homem que não possuía grande formação cultural, mas era extremamente inteligente. Tinha uma memória extraordinária. Dizia-se até que quando ele pregava, escolhia bem os textos bíblicos e citava-os de cor, com muita precisão. Raramente errava nos salmos ou nas citações de qualquer parte das Escrituras, quer do Antigo, quer do Novo Testamento. Ele conhecia tão bem os fatos bíblicos que ele ganhou a fama de saber a Bíblia inteira de cor. Este hino no Brasil foi traduzido pela dona Sarah Kelly, no Inário Evangélico, e também está nos hinos e cânticos, no Cantor Cristão, e também, não sei se no Inário para o Culto Cristão tem, imagino que tenha, tem também. Um homem que, por ser saturado da palavra de Deus, entendia que a hora mais bendita que havia no dia era a hora de oração. Este Salmo 38 é uma oração. Oração de um crente arrependido. E por fim, confesse. Repito. Confesse todos os pecados ao Senhor. Quando você abre o coração para Deus, Ele tira do seu interior uma tonelada de culpa. Jesus quer ouvir sua confissão, Ele está interessado em me perdoar. Jesus manda dizer para você em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Confessa. 1 João 1,10 a dizer, se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Dando um clique, João. O pecador com o coração arrependido, ele expõe a sua dor diante do Senhor e recebe dele um renovo sobrenatural. Eu quero terminar com uma história muito interessante que pode tocar no seu coração para você parar de se enganar e confessar os seus pecados, por mais que seja algo simples do seu passado, do seu presente recente, mas confessa. Conta-se que um evangelista se deparou com um homem que dizia veementemente, eu não sou pecador.
E ele escapulia de todas as tentativas do homem de Deus de confessá-lo, de convencê-lo dos seus erros. Ele dizia: eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom vizinho, eu sou um bom cidadão, sou honesto, trabalhador, cumpro com minhas obrigações, não tenho do que me arrepender. Só que, amados, aquele evangelista era homem de Deus. E todo homem de Deus ouve a Deus. Em um dado momento, o Espírito Santo sussurrou no ouvido do evangelista: pergunte para ele sobre o biscoito. Pergunte para ele sobre o biscoito. E o evangelista falou: e o biscoito? O que é isso? E a voz do Espírito disse: obedeça-me, pergunta-lhe sobre o biscoito. Voltando para o pecador, quanto mais, que dizia que não era pecador assim, o evangelista diz: então você não tem mais nenhum pecado, né? Não, sou um homem correto, não tenho do que me arrepender. O evangelista falou: olha, Deus me mandou dizer uma coisa esquisita, eu não sei o que é, mas eu creio que você deve saber. O Espírito Santo manda eu perguntar para você: e o biscoito? Amados, uma facada no estômago não teria lhe causado dor maior. O homem se contraiu todo. Lágrimas abundantes correram para o seu rosto. É igual o Salmo 38, seu corpo começou a adoecer. E ele começou a soluçar: biscoito, biscoito, que biscoito. E o homem levou outro choque ainda maior quando o evangelista repetiu a pergunta. Depois conseguiu se acalmar. Ele contou para o evangelista que quando ele era criança, sua família era muito pobre. E sua mãe mantinha os biscoitos à chave. Porque para o biscoito durar um mês inteiro, tinha que guardar as 7 chaves. Mas como esse cidadão, criança ainda, sabia onde a mãe escondia a chave, pegava escondido, comia os biscoitos e colocava no lugar só a lata vazia. E um dia, desconfiada, a sua mãe reuniu os filhos, apertou-os, tentou descobrir o que era. Os seus irmãos juraram para ela as lágrimas que nada tinha a ver com isso. E ele não apenas negava ter sido o autor do roubo, como ainda acusava os outros irmãos e os xingava de falsos e fingidos. Anos depois, amados, preste atenção, sua mãe veio a falecer e ele nunca teve coragem de confessar o seu pecado. Até aquele dia. Porque o Espírito Santo usou um evangelista para perguntar para ele: e o biscoito? Eu creio tanto, amados, na ação sobrenatural de Deus. Eu creio tanto, amados, no poder de Deus de convencimento de pecado, que eu ouso a dizer que aqui dentro, e você que está assistindo pela internet, você também tem uma história de biscoito na sua vida. Você tem também algum assunto escondido. Algo que você nunca confessou para o seu pai, nunca confessou para sua mãe. E quem sabe eles já foram e você nunca teve oportunidade. Para um irmão, para uma irmã, para o cônjuge. E nesta noite você vai ser livre. Porque quando você confessa e deixa, o salmista vai dizer que a misericórdia lhe alcança. E você vai ser livre. Totalmente livre. Verdadeiramente livre. Apresenta diante de Deus seus pecados, mesmo que sejam tão pueris como um biscoito. Confesse e deixa. Diga para Deus como salmista: apressa-te a me ajudar, seja a minha salvação. Abaixe sua cabeça, meu queridão, minha queridona, leve isso a sério. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado Ele não rejeita. Nesses dias o Espírito Santo está dizendo à igreja: é hora de se arrepender. É hora de se arrepender. Deus botou você para casa. Deus colocou você para trabalhar meio período. Deus colocou você para trabalhar em home office dentro de casa. Deus lhe colocou para sair do seu lugar de convívio,
dos santos aqui, talvez se você estivesse aqui nesta noite, você se sentiria envergonhado de vir aqui à frente para dizer que você tem um pecado que você não confessou, mas aí na sua casa o Espírito Santo está aí com você, está dizendo: confessa e deixa. Confessa e deixa. Porque o pecador com o coração arrependido expõe a sua dor diante do Senhor e recebe dele um renovo sobrenatural. Para agora. Confessa e deixa.